Shalom, eu sou a Bispa Márcia e eu vim trazer para você um pouquinho da passagem bíblica de Levítico, número 23, aonde o Senhor fala com Moisés e dá uma ordem a Moisés para Moisés passar para o povo sobre as festas bíblicas. E neste período, nós estamos hoje no dia 1º de setembro, de 2022, eu quero falar um pouquinho com você sobre este período chamado Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano. É o início do ano novo para o povo de Israel, para o povo judeu. Então nós vamos agora entrar nessa história bíblica, aonde o Senhor dá uma ordem a Moisés e o Senhor coloca as festas bíblicas para Moisés, e Moisés assim passa a Torá, passa o ensinamento para o povo, tanto o escrito quanto o falado. E no escrito nós temos em Levítico, aonde a palavra nos ensina sobre as solenidades e as festas bíblicas. E a palavra ela é bem clara quando ela diz que as festas bíblicas elas pertencem a Adonai, elas pertencem ao Senhor, são festas ao Senhor, festas do Senhor, Ele instituiu, então Ele assim decretou, determinou até mesmo as datas e períodos aonde estas festas deveriam ser celebradas. E o importante também é nós sabermos que quando ele dá essa ordem, Moisés escreve, nós vamos ler na leitura bíblica que a palavra diz que estas festas são estatuto perpétuo. Esta frase, esta palavra, esta indicação está nos indicando, nos instruindo e ensinando que as festas são do Senhor, de Adonai, e elas são instituídas ao povo de Deus em estatuto perpétuo, ou seja, de geração em geração até o final dos tempos. Ora, no nosso país, e você sabe, na legislação humana, se alguém tem uma prisão perpétua, para que você entenda, esta prisão ela é decretada por um juiz e ela deve ser cumprida até o final da vida da pessoa que foi ali imputado a ele essa legislação, e a pessoa deverá estar presa até o seu último dia de vida. Então, quando se fala em algo perpétuo, se fala que é algo para sempre, não tem fim, não tem data para terminar. Então, as festas do Senhor instituídas por ele, elas não terminam quando Cristo vem. Cristo não veio abolir isso, ele não veio extinguir isso, e sim cumprir, dar cumprimento e continuidade à palavra de Deus, a palavra do seu Pai, que é Adonai. E Cristo foi enviado justamente para isso, para nos incentivar a cumprir os mandamentos do Pai. Ele sempre disse assim, o Pai me enviou a vós, né? Então ele veio para cumprir os mandamentos do Pai. E os mandamentos, alguns deles foi sobre as festas. Então nós vamos viver esse período agora de Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano, período do ano novo. Quando chega 31 de dezembro, pelo calendário gregoriano, nós comemoramos, sim ou não, a virada do ano. Então é isso que eu estou querendo lhe dizer pela Bíblia Sagrada, que haverá no dia 25, é a data instituída, né, no povo judeu, no povo de Deus, no povo de Israel, para o cumprimento dessa lei, desse mandamento do Senhor, que seria a virada do ano judaico. Então, do ano 5.782, passará para o ano 5.783. Então, na data do 25 de setembro, agora de 2022, nós estaremos sim comemorando o Estatuto Perpétuo e as leis do Senhor, festejando e comemorando a criação da humanidade. Essa data refere-se ao calendário judaico e a esperança, a expectativa, a comemoração da criação e o propósito do homem datado com Adão e Eva no início da criação do homem e da mulher. Então nós vamos estar comemorando 25 a 27 de setembro.
Após 10 dias da comemoração do 25 de setembro, que é a virada do ano, nós vamos celebrar o propósito de Deus na vida do ser humano, na vida do homem, que é sua imagem e sua semelhança. E nós vamos agradecer com mel, com maçã, com romãs, com mesa apresentada ao Senhor. A maçã molhada no mel, simbolizando que o ano vai ser doce, e declarando e profetizando e abençoando tanto nossas vidas como dos nossos irmãos, e assim decretando que esse ano novo será um ano doce, ou seja, seria amenizado os sofrimentos, dores, e nós acreditamos que quando estamos na direção de Deus, tudo pode ser melhor, tudo pode ser melhorado. E por que não decretar um ano doce para as nossas vidas? E a partir desse decreto, 10 dias depois, é Yom Kippur, que também em Levítico 23, você verá a lei, o mandamento e Deus ali ordenando o Yom Kippur. É o dia da expiação, período da expiação, o período do povo se dedicar a Deus, pedindo perdão a Deus pelos os seus pecados cometidos, oferecendo ali ofertas, jejuns e orações e consagrações a Deus, esperando que o Senhor decrete o perdão sobre o seu povo. E esse Yom Kippur é muito interessante porque ele é determinado pelo Senhor para a humanidade, não é em relação a povo judeu, povo cristão, muçulmano, seja de qualquer outra, católico, qualquer religião. É o dia determinado pelo Senhor. Os rabinos, os antigos judaicos, a crença judaica é que os portões são abertos em Rosh Hashanah e são fechados os portões celestiais em Yom Kippur. E quando Deus abre os portões celestiais ali para ouvir o clamor, as súplicas e a aflição do seu povo que está se afligindo no jejum e no arrependimento, tem que ser sincero e tem que ser verdadeiro também o arrependimento, ali Adonai, ali ele julga, abençoa e decreta perdão para o seu povo. Você vai verificar que algumas passagens bíblicas, a Bíblia relata que o povo ia de ano em ano ao templo para oferecer sacrifícios de perdão e expiação dos seus pecados e se dedicar a Deus no templo para perdão dos seus pecados, ali onde oferecia seus sacrifícios ao Senhor no templo. Hoje não tem mais o templo, mas hoje tem as nossas maneiras de estarmos indo ao Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, indo a Cristo também, o Filho unigênito, Salvador, mediador, para que Ele venha realmente nos abençoar e cumprir as leis de Deus também em nossas vidas. É nossa obrigação e dever cumprir os estatutos perpétuos e os estatutos que são decretados e determinados para o ser humano, né? Para toda a humanidade. O Senhor não criou um só povo, ele criou vários povos e todos os povos devem ali estar se dobrando e se rendendo ao Senhor. Após a passagem de Yom Kippur, onde nós perdoamos, onde nós abrimos os corações para arrependimento, perdoar e uns aos outros também, né? Então, quando você pede perdão a Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, você deve entender que você também tem por obrigação, pelos decretos do Senhor, perdoar as pessoas que te devem, que te machucaram, que te magoaram, e você se limpar de todo arrependimento. Nós vamos entender isso na história de Ana, por exemplo, que ia de ano em ano com Eucana e Penina ao templo. Penina era rival de Ana. Penina sobressaía na arrogância, ela sobressaía tirando onda, zombando, enquanto Ana chorava, gemia e se afligia e não comia, mas buscava Deus para que o Senhor tirasse a dor e o ressentimento da zombaria que ela vivia com a rival. Então, ali, Ana, um determinado período de Yom Kippur, nós acreditamos que ela abre o coração no Yom Kippur e o sacerdote Eli ali
a abençoa e o Senhor, com os portões abertos, perdoa Ana. Ana tira a dor e o ressentimento, e aonde Ana faz um voto, e através deste voto Ana recebe o perdão e o decreto de Yom Kippur e recebe o livramento. E ali o Senhor tinha cerrado a madre de Ana, o Senhor abre a madre de Ana e Ana gera o profeta Samuel e outros filhos também após. Porque quando o Senhor abre as portas e perdoa, as bênçãos não são só uma ou duas, são várias bênçãos, várias coisas começam a melhorar, várias portas começam a se abrir. Quando você tira a dor, o ressentimento, a mágoa e também o medo de estar fora da presença do Altíssimo, então ali quando você se entrega no perdão, o Yom Kippur, ali essas portas são abertas e o julgamento do Senhor é esse, e ele abençoa aqueles que vão até ele. Quando o salmista disse assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ele sabia muito bem que a alegria era essa, porque era momento de ir à casa do Senhor, pedir perdão e arrependimento dos pecados. Então ali quando a gente se sente abraçados por essa causa, abraçados por esse amor de Deus, e nós estamos em Yeshua, no seu Filho amado, no seu Filho unigênito, e nós estamos nele cada vez mais enraizados com o Salvador, a salvação, né? Então nós estamos enraizados nisso e crendo cada dia mais que nós estamos na direção correta, porque através de Yeshua nós nos aproximamos do Pai, nós nos aproximamos do Altíssimo e dos mandamentos, e ali nós estamos abrindo também o nosso coração para Deus trabalhar, como Ele foi na vida de Ana, na sua e na minha vida também. Após o período de Yom Kippur, já com os corações abertos, de alma leve, vem a preparação da festa dos tabernáculos, ou festa de Sucote, festa das cabanas, aonde o povo se reúne para adorar e festejar por 7 dias, para adorar o Pai e agradecer por tudo e se lembrar do tempo, né? O povo de Israel se junta para festejar e se lembrar da época das cabanas, onde o Senhor os tirou com mão forte do Egito, os colocou no deserto para ser provados, porque o deserto era o que dava acesso, caminho à terra prometida. Talvez você não viveu em cabanas, você também não pertenceu a essa época do Egito, mas com certeza você viveu em algum período da sua vida no Egito, com certeza Deus já tirou algum Egito de você, com certeza o Senhor, Ele já tirou você do Egito das drogas, ou talvez da prostituição, ou do adultério, talvez um Egito de uma doença, o Egito de uma religiosidade, o Egito de uma dor, de uma traição como Ana. Talvez o Senhor tirou você de um Egito da escravidão, das mãos de Satã, que é o inimigo da igreja. Então talvez você já foi tirado de algum Egito, de alguma maneira. E assim como você foi tirado do Egito, agora o Egito tem que sair de dentro de você, que é rumo à terra prometida, ou seja, é rumo aos braços do Pai, é rumo a uma vida de bênção, de prosperidade, de cura, de restauração diante do Todo-Poderoso. Então nós estamos vivendo esses períodos maravilhosos, esses períodos bíblicos, festas bíblicas instituídas pelo Senhor, porque na Bíblia Sagrada são estas as festas que você vai encontrar o povo de Deus. E você sabe que Yeshua passou pela festa de casamentos, Yeshua passou pela festa da dedicação. Você sabe ali que a Bíblia aponta ali nas cartas paulinas que Yeshua sim participou, sim, passou no período bíblico sim, durante essas festas, e ele também cumpria essas festas. Outra festa também instituída é a Páscoa. Você sabe que ele também comemorou a Páscoa, sentou na mesa da Páscoa antes da sua ascensão, antes da sua morte. Então ali você sabe que Yeshua cumpria sim as festas bíblicas, e ele é o nosso Senhor e Salvador também, e por conta disso nós precisamos voltar às nossas raízes.
Nós precisamos voltar aos ensinamentos de Yeshua, o amor ao próximo, o partir do pão, o perdão, a ceia, as comemorações bíblicas, porque cada festa bíblica, ela tem um sentido, um significado, ela tem um porquê, ela tem as bênçãos do Senhor também sobre a vida daqueles que cumprem, daqueles que creem assim. Então, que o Senhor venha te abençoar, que a Hashem venha te abençoar e você receba essas festas, participe sim dessas festas, procure ler, estudar sobre as festas bíblicas. As festas bíblicas, elas são festas poderosas e elas são festas instituídas como estatuto perpétuo. Quando Yeshua vem, que ele nasce da Maria, né? Quando ele vem ao mundo e ele nasce para nos ensinar coisas poderosas, ensinar o amor para a humanidade, ele também participou de tudo isso. Ele foi à sinagoga, ele pregou a Torá, ele leu nas sinagogas, ele pregou nas sinagogas. Depois que ele foi pregar nas ruas, nas praias, nas areias, nos desertos, nas montanhas, porque ali ele já não achou mais lugar para estar ministrando e fazendo a vontade do Pai. Então ele não escolhia lugar para pregar ou ministrar, ele ensinava por amor, e aonde ele estava, ele provocava milagres e ensinava tudo isso para o seu povo. Então, amados, creia no poder de Deus, participe das festas bíblicas. O toque do shofar durante as festas é muito importante, né? O toque do shofar, ele é um toque também especial, porque ele traz o arrependimento, ele traz a conscientização, e que o Espírito do Pai venha despertar e conscientizar o povo para voltar às práticas. Não tem a ver com o judaísmo, isso tem a ver com a raiz de tudo. Todas as respostas para as suas perguntas, elas estão na palavra. As respostas para as suas perguntas não estão em Martinho Lutero, não estão na Reforma Protestante, não estão no calendário gregoriano, não estão na Igreja Católica, porque a Igreja Católica não foi a primeira igreja, como eles dizem. A primeira comunidade a ser fundada é a comunidade cristã, aonde Yeshua, ele reúne 12 apóstolos com os demais ali à sua volta, reúne aquela comunidade, ensinando o partir do pão para aquela comunidade, ensinando os preceitos ali, e aqueles 12 partem pregando a palavra e ensinando. Aí depois é um outro vídeo e uma outra história. Então a Igreja Católica não é a primeira igreja. A primeira igreja, que se pode chamar de comunidade, foi fundada por Yeshua HaMashiach, o Emanuel, assim dito pelo anjo Gabriel, a Virgem. Ele fundou sim a comunidade, ele fundou o amor, a reunião dos santos, a Assembleia dos Santos para a reunião, para ir ao mundo, pregar o Evangelho. E todo aquele que crê e fosse batizado seria salvo. Estas são as palavras dele. E quem não cresce nisso estaria condenado, porque ele foi a cartada de Deus para a humanidade, para a salvação dos demais. Então, se não fosse o sacrifício de Yeshua, nós, amados, estaríamos perdidos, sim. Estaríamos sem direção e sem rumo, sim. Mas vamos voltar às práticas bíblicas, às festas bíblicas, e vamos praticar o amor, o perdão ao próximo, para você também receber o perdão do Pai na sua vida e na sua história. A festa de Sucote, a festa dos tabernáculos, são 7 dias de festa, do dia 9 ao dia 16 de outubro, que também é o estatuto perpétuo do Senhor. Certamente você tem algo
para comemorar e festejar e celebrar neste dia. E se você não tem, aproxime-se dele, aproxime-se do Salvador, porque certamente ele tirará você do Egito e tirará também o Egito de você, porque a obra do Pai continua. A obra do Pai continua. E Yeshua disse: eu testifico de meu Pai, e meu Pai testifica de mim. Então ele testificou tudo que o Pai deixou de ordem, de mandamento, de normas. Ele não mudou nada, ele não aboliu nada, ele simplesmente ensinou como melhorar o caminho e como ir à salvação para aqueles que não tinham a tal salvação, a tão sonhada e desejada salvação. Que Yeshua te abençoe, que o Pai te abençoe e que o Espírito também do Pai, que governa as nossas vidas e direciona as nossas vidas, direcione a você para comer e viver o do melhor desta terra. E que você também aproveite no tempo por vir o que vem depois da sua morte. Se preocupe com a sua vida em terra, porque ela decidirá, as suas atitudes decidirá a eternidade, como você viverá. Se viverá ou se morrerá na eternidade. Que Yeshua te abençoe. Que o Pai te abençoe, te ilumine, te guarde e provenha para a sua mesa, para a sua vida e boas festas bíblicas para você. Deus te abençoe, um abraço, fique com o Pai e se junte à palavra de Deus e defenda não a Deus, porque ele não precisa ser defendido por ninguém, mas defenda o que ele te ensinou, defenda o que ele está te dando, que é a vitória sobre a morte e sobre os seus adversários. E se você se juntar a Deus e servir a Deus, os seus inimigos passarão a ser inimigos de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Emuná, tenha fé.